Oi, turma, bom dia. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de ciências. Eu, professor Nivaldo, irei falar um pouco para vocês na aula de hoje sobre verminoses e as doenças causadas por fungos. Verminoses, também conhecida como helmintíases, são doenças causadas por alguns vermes ou mais apropriadamente por helmintos. Todas as doenças que são causadas por esses helmintos, elas devem ser combatidas por meio de tratamento dos doentes. Além disso, é muito importante promover e estar é, consciente da importância de se ter um saneamento básico adequado e também adotar medidas de higiene pessoal adequadas, porque com isso vai minimizar a probabilidade ou a possibilidade de contrairmos algum dos tipos de verminoses ou helmintíases que existem. Então, nessa aula, eu vou falar sobre alguns tipos dessas verminoses. A gente vai conhecer as características, as doenças, o nome das doenças, dos parasitas que causam cada uma dessas verminoses, bem como as principais formas de contrair, né, e também de transmitir essas verminoses. Eu começo falando para vocês sobre a teníase e a cisticercose. As tênias, que também são conhecidas como solitárias, elas consistem em platelmintos que são parasitas e que passam parte do seu ciclo de vida no intestino delgado humano. E com isso vão provocar uma doença chamada de teníase. Algumas dessas espécies de tênia, elas também são parasitas de bois, enquanto que outras são parasitas de porcos. Mais à frente eu falo um pouco mais sobre isso. A tênia ela é formada por uma cabeça, como vocês podem ver aqui nessa imagem, tá? E é através dessa cabeça que ela se fixa, né, na parede interna do intestino delgado do hospedeiro. Então aqui vocês podem ver nessa imagem o intestino delgado, né, o interior do intestino delgado e uma tênia no seu dentro, né, desse intestino delgado. Então, é através dessa cabeça que a tênia se fixa ali, captando os nutrientes que o hospedeiro está ofertando para ela. A maioria dessas tênias elas vão medir entre 3 metros e 8 metros de comprimento e vão apresentar a aparência realmente muito semelhante a uma fita, como vocês podem observar aqui. As tênias elas são hermafroditas, ou seja, elas são capazes de realizar autofecundação, pois elas apresentam gametas masculinos ou melhor, elas produzem gametas masculinos e gametas femininos em uma mesma tênia. Com isso, elas vão, depois que produzem, elas vão se fundir, né, e formar os ovos. Depois da fecundação, os segmentos maduros que vão apresentar cheios de ovos, como vocês podem observar, a pessoa estava contaminada, né? Com tênia adulta, ela começa a liberar, no caso a tênia, partes, né? E nessas partes há os ovos, né, da tênia, que são liberados junto com as fezes do hospedeiro. E essa fezes, quando cai no ambiente com esses ovos, pode contaminar, por exemplo, o porco, que é um hospedeiro intermediário. Então, quando ele ingere o alimento contaminado com os ovos da tênia, ele passa a trazer para seu organismo esse parasita. Então, quando a pessoa ela ingere, por exemplo, a carne mal cozida desse porco, esse porco vai conter essas larvas e, obviamente, essas larvas vão estar na sua, contendo na sua carne, né? Então, a pessoa que se alimentou da carne desse porco vai estar é, trazendo para seu organismo, né, larvas desse parasita. No caso, o ser humano, que é o hospedeiro definitivo. E aí dá-se continuidade a todo o ciclo. Então, sem instalações sanitárias adequadas, as fezes que com os ovos da tênia elas vão contaminar tanto a água quanto os vegetais. Então, quando os ovos são acidentalmente ingeridos por um porco, que é no caso da tênia solium, Taenia solium, ou boi, no caso da Taenia saginata, deles vão sair larvas que se instalam no músculo do animal, tá? Então, essas larvas que se instalam no músculo do animal é muito perigoso porque, por exemplo, a pessoa que se alimenta dessa carne do animal contaminado, uma carne, por exemplo, que não foi bem cozida, pode se contaminar e adquirir uma outra doença. Então, o cozimento da carne destrói a estrutura que daria origem à tênia, chamada cisticerco. Então, quando uma pessoa come a carne contaminada, ou crua, ou mal cozida, por isso que é muito importante que a carne ela seja bem passada, bem cozida, tá? Para que não
cause, assim, não aumenta a probabilidade da pessoa contrair, né, essa doença se a carne estiver contaminada. Então, o aumento ele atinge o intestino delgado, onde passa a se desenvolver. Às vezes a pessoa contaminada não apresenta os sintomas, outras vezes sente dor no abdômen e fraqueza, além de perder peso. Quando esses ovos da tênia, que tem o porco como hospedeiro intermediário, no caso da tênia sólio, são ingeridos por uma pessoa, as larvas podem se instalar nos músculos, no cérebro, no coração, nos olhos e em outros órgãos. Elas formam cisticercos que provocam lesões sérias se não forem removidos por cirurgia ou destruídos por medicamentos. Então, a doença causada por esses cisticercos é conhecida como cisticercose. Uma outra doença causada por helmintos é a esquistossomose. O esquitossomo, também conhecido como Schistosoma mansoni, dessa espécie, Schistosoma mansoni, é o platealminto causador da esquistossomose. No nosso país, essa doença tem a maior influência de número de casos, principalmente na região Nordeste e também na parte norte da região, ou melhor, na parte norte do estado de Minas Gerais, mas também há registro de casos em várias outras regiões do país. Então, essa doença é muito caracterizada por a pessoa apresentar, no caso, a pessoa que está contaminada com o parasita e desenvolvendo essa doença, por apresentar a barriga muito evidente, né? A barriga conhecida como barriga d'água, como vocês podem observar aí na imagem, tá? Então, esses animais eles parasitam e vivem nas veias do fígado e do intestino delgado do ser humano. Entre outros sintomas, podem provocar diarreia, problemas no fígado, pâncreas, baço e intestino, além de dores no abdômen. Então, a barriga da pessoa doente costuma ficar muito inchada, muito dilatada, tá? Por que isso? Por causa do acúmulo de líquido, que é o plasma do sangue, que fica ali sendo acumulado. Com isso, a barriga ela vai aumentando de volume. Então, quando a fêmea desse parasita ela põe os ovos, eles são eliminados com as fezes do doente e podem contaminar o ambiente. Então, vocês observam aí nessa representação esquemática o ciclo de vida do esquistossoma, ou Schistosoma mansoni, responsável por causar a doença esquistossomose. Então, a pessoa que está contaminada, que é o hospedeiro definitivo, no caso a espécie humana, tá? Ela libera, quando defeca nas suas fezes, ovos, né, que podem cair na água. E ao cair na água, esses ovos eles originam as larvas. Então, essas larvas elas vão penetrar no caramujo e se reproduzir, originando novas larvas. Então, uma das fases do ciclo de vida desse esquitossomo é com esse hospedeiro intermediário, que é o caramujo do gênero Biophalaria. Então, esse caramujo ele é preciso para que esse parasita ele complete seu ciclo de vida. Então, depois que passa por essa fase num caramujo, desse caramujo saem larvas, né, que vão penetrar, vão estar prontas para penetrar na pele humana, tá? Então, a pessoa que entra em contato com a água contaminada, com esses parasitas, elas podem contrair essa doença por meio da pele, né? No caso, essas larvas elas penetram na pele da pessoa, atingem a corrente sanguínea, até que esses parasitas eles se instalam no seu intestino, tá? E atingem o fígado, outras regiões aí do organismo. Então, os vermes que causam a esquistossomose, eles podem ser combatidos e eliminados com os medicamentos. E com relação às medidas específicas de combate a essa doença, estão a identificação dos locais com potencial de transmissão, o combate a esse caramujo, né, já que ele é o hospedeiro intermediário do ciclo de vida do esquitossomo. E também é importante conscientizar e estimular campanhas de informação a população, alertando sobre a doença e sobre os modos de transmissão. Uma outra doença causada por verminoses é a ascaridíase, que é provocada pelo nematóide conhecido como Ascaris lumbricoides. Isso é o nome científico e o nome popular
é lombriga. Então, a popular lombriga, que acredito que vocês já escutaram falar, o nome científico dela é Ascaris lumbricoides. Como vocês podem observar aí nessas imagens, elas vão medir entre 15 centímetros e 40 centímetros de comprimento. E quando elas estão na fase adulta, elas vão viver no intestino delgado humano, como vocês podem observar aqui nessa imagem. Os ovos da lombriga eles vão sair com as fezes da pessoa infectada, e quando não há saneamento básico, pode chegar ao solo e contaminar água e alimento. Então, nos locais onde não tem saneamento básico adequado, as pessoas geralmente elas defecam em locais inapropriados e acabam contaminando o solo, a água e também os vegetais, né? Já que se esses vegetais são irrigados com a água contaminada, consequentemente está levando os ovos, né, desse parasita para contaminar esses vegetais. Então, a pessoa que se alimenta pode contrair essa doença. Se não for tratada, a pessoa contaminada pode ter o intestino obstruído e até morrer. O diagnóstico definitivo se dá pela constatação de ovos do verme nas fezes, mas também há medicamentos que matam esses vermes. E também existem medidas específicas de combate às caridíase, como o uso de água tratada para beber e preparar os alimentos. Isso é muito importante para que não se contraia essa doença, tá? Os parasitas. Evitar que as crianças levem objeto à boca, principalmente aqueles que foram pegos do chão. Uma outra doença causada por verminoses é a ancilostomose, que também é conhecida como ancilostomíase, e ela pode ser causada por duas espécies de nematóides, que são o ancilóstomo, que é da espécie Ancylostoma duodenale, e o necator, que é da espécie Necator americanus. Esses nematóides eles vão se apresentar como muito semelhante, como vocês podem observar aí nessa imagem, e eles vão medir entre 8 milímetros e 18 milímetros de comprimento. É a verminose mais comum depois da escaridíase e é encontrada principalmente em áreas de clima úmido e quente, em que não há saneamento básico e as pessoas andam descalças. Vamos conhecer mais um pouco sobre essa doença. Então, a ancilostomose, o verme causador dessa doença, ele entra pela pele exposta e atinge a circulação, como vocês podem observar aí nesse esquema do ciclo. E a partir daí ele vai se desenvolver na parede do intestino delgado, perfurando o tecido dessa parede, desse órgão. Esse parasita ele se alimenta de sangue, fazendo com que o doente fique com a pele muito pálida ou amarelada. Daí o termo amarelão. Então a ancilostomose também é conhecida popularmente como amarelão, que a doença também causa falta de ar e outros sintomas que podem levar à morte. Então a contaminação pelos vermes do amarelão pode ser evitada com o uso constante de calçados, especificamente em regiões com focos da doença, além de medidas gerais de prevenção de verminoses. Uma outra doença causada por verminose é a enterobíase ou oxiuríase, que é provocada pelo nematóide Enterobius vermicularis oxiurus vermicularis, conhecido como oxiuro popularmente. O macho mede cerca de 5 milímetros de comprimento e a fêmea 1 centímetro. Ambos se desenvolvem no intestino grosso, como vocês podem observar nessa imagem, né? Aqui. Então, depois de fecundada, a fêmea ela vai se dirigir para a região em torno do ânus, onde vai depositar seus ovos. O sintoma mais frequente é a coceira nessa região anal, em geral à noite, provocada pela movimentação da fêmea. Então, a transmissão desse parasita ela pode ocorrer de um indivíduo para outro, tá? Ou pela inalação ou ingestão dos ovos pela poeira ou pelos alimentos, ou por autoinfestação, ou seja, quando a pessoa ela pode coçar a região próxima ao ânus, né? E principalmente isso acontece em crianças e acabam levando a mão próxima à boca, né? Sem lavar e com isso contamina alimentos, tá? Que estão se alimentando naquele momento com os ovos que ficam sobre as unhas e aí vai estar ingerindo ovos desse parasita e se recontaminando novamente, tá? Que é o que chamamos de autoinfestação. Os ovos também podem ser encontrados nas roupas de cama, nas toalhas, no chão e nos objetos da casa, sendo frequentes
epidemias em uma residência. A prevenção deve ser feita com medidas de higiene adequadas, como limpeza das unhas e do corpo, uso de privados e lavatórios, troca e lavagem semanal em água fervente de roupa de dormir e de cama. Uma outra doença é a larva migrans cutânea. Então, algumas espécies de nematóide que parasitam o intestino de cães e gatos, no caso de Ancylostoma brasiliensis e Ancylostoma caninum, produzem larvas que podem penetrar na epiderme humana e deslocar-se através dela, abrindo espécies de túneis, né, que realmente lembram traçados de um mapa e provocando intensa coceira na região. Essa doença é chamada de larva migrans cutânea, bicho geográfico, dermatite pruriginosa ou bicho das praias, pois ela é muito comum em praias poluídas por fezes de cães e de gatos. Então aqui vocês podem observar como é que fica, né, a pessoa que está contaminada, a sua pele, né, contaminada por esse parasita. Então a prevenção pode ser feita ao impedir o acesso de animais a praias e tanques de areia em escolas e parques onde crianças brincam. É preciso realizar exames periódicos nos animais para verificar se estão contaminados e eliminar a verme com medicamentos. A filariose é uma doença causada pelo nematóide conhecido como filária, que é da espécie Wuchereria bancrofti, que pode viver nos vasos sanguíneos humanos, nos vasos linfáticos mais precisamente, causando uma doença chamada filariose, também conhecida como elefantíase. Então, esses vasos linfáticos que têm a função de drenar, né, o excesso de líquido que sai do sangue e banhar as células e depois devolver ao sangue, depois de todo esse processo, esse líquido ele acaba se acumulando, né, saindo desses vasos, e por isso que caracteriza essa doença de elefantíase. Né? Veja como fica a perna da pessoa, isso é só um exemplo, quando a pessoa contraiu essa doença. Né? Então, a presença dessas filárias nos vasos sanguíneos origina inflamações que podem obstruir a circulação da linfa, e isso acontece principalmente nos membros inferiores, como vocês podem observar nessas imagens, como as pernas que ficam inchadas e deformadas. Então, as larvas elas são produzidas por fêmeas que migram dos vasos linfáticos para o sangue. E quando os mosquitos do gênero Culex eles sugam o sangue de indivíduos parasitados, esses insetos vão adquirir as larvas, que continuam se desenvolvendo no corpo desses mosquitos. Então, para essa doença, há medicamentos que combatem os vermes, mas é difícil reverter as lesões e as deformações provocadas pela filária. Então, a prevenção se dá por tratamento dos doentes, combate ao mosquito e suas larvas, saneamento ambiental com a drenagem das águas pluviais e redução do contato entre seres humanos e o mosquito, que com a instalação de telas das portas e nas janelas das casas e uso de telas mosqueteiras. Além das doenças causadas por verminoses, no caso as verminoses, né, envolvem diversas doenças, melhor dizendo, existem doenças causadas por fungos, certo, minha gente? Então, os fungos, eles têm uma ampla capacidade, eles são decompositores de matéria orgânica e podem causar problemas, né, porque eles destroem alimentos, eles podem atacar também roupas, papéis, couro, entre outros produtos. Então, ingerir alimentos contaminados por fungos causam problemas à saúde, tá certo? Então, eles podem causar doenças sim. Além de atuar na decomposição, se a pessoa ingerir esses fungos, elas podem contrair algumas doenças. Existem fungos que naturalmente são encontrados na nossa pele e nas mucosas, né, que são até importantes para isso. Porém, em certas circunstâncias, esses fungos podem se reproduzir rapidamente e provocar infecções, conhecidas como micoses. Então, o uso abusivo de antibiótico, calor e o acúmulo de suor ou de umidade são fatores que favorecem a instalação de micoses. As micoses mais comuns ocorrem na pele, tá? No cabelo, na unha, como vocês podem observar nessas imagens, e nos pelos. Então, algumas micoses elas podem atingir órgãos internos, como o pulmão, os pulmões, e, em geral, elas podem provocar infecções mais graves, que atacam pessoas com deficiência na defesa do corpo, como no caso as portadoras do vírus do HIV. Então,
Como esses fungos eles se desenvolvem melhor no calor e na umidade, após o banho é muito importante se enxugar bem, né? Principalmente aquelas áreas em que pode ficar um pouco úmida, né? Como os dedos dos pés e a virilha. Então é muito importante se secar bem, se enxugar bem, para evitar deixar um ambiente propício para que esses fungos eles se proliferem, eles cresçam e se desenvolvam e possam causar doenças de pele à pessoa. É importante também destacar que deve-se evitar emprestar ou pedir emprestado chuteiras, sapatos, meias e calção e procurar não ficar muito tempo de tênis. Então, esses foram os assuntos da aula de hoje, tá certo, minha gente? Após assistir essa videoaula, é importante que vocês façam a atividade e qualquer dúvida, entre em contato. Bons estudos!